Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 21 de janeiro de 2025, são 2 horas da tarde aqui no Cairo, no Egito, também em Kiev, na Ucrânia, 9 da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos um ataque russo com drones em várias regiões da Ucrânia e também um ataque ucraniano, principalmente em Smolensk e Saratov. Também teve outras coisas atingidas aqui em Voronezh, mas principalmente aqui em Smolensk, mais uma fábrica de peças para avião foi atingida pelos ucranianos aqui. E aqui em Saratov, mais uma vez, aquele depósito de óleo da base aérea de Engels 2 aqui, mais uma vez atingida, né? Bom, mas a grande novidade do dia é justamente a posse do Trump. Ele teve o discurso dele lá, em que ele falou um monte de coisa, e falou também sobre o conflito da Ucrânia e da Rússia, e curiosamente o tema dele foi mais de pressionar o Putin pelo fim da guerra, ou seja, parece que ele está entendendo realmente qual é a natureza do problema agora. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Ultra Overpower Mega Extrema Direita V8, o Lula vai sentar no pudim do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Rússia fez um ataque com drones contra a Ucrânia de ontem para hoje. 131 drones foram lançados, 72 derrubados pela defesa antiaérea tradicional, 59 pela guerra eletrônica, pelos sistemas de guerra eletrônica. Então não teve nenhum grande dano aí nos ataques da Rússia contra a Ucrânia. É importante notar que o foco não foi Kiev dessa vez, foram instalações aqui mais próximas da linha de frente, particularmente Pokrovsk, que foi alvo de muito ataque de ontem para hoje, tá? A cidade de Pokrovsk, os russos estão tentando tomar ela, é mais uma cidade que vai ser totalmente destruída pelos russos, como Bakhmut foi, como Avdiivka foi, como tantas outras cidades. Os russos só conseguem tomar cidades depois de destruir a cidade completamente. Uma coisa muito triste, mas é aquilo que a gente fala, não vai fazer diferença nenhuma, porque isso tudo é território que os russos não conseguem manter. Eles vão ter que recuar de qualquer forma. Só é triste que destrói completamente o território ucraniano, né? Bom, aqui tem a imagem dos ucranianos derrubando drones nesse ataque dessa noite aqui. O drone russo lá atrás sendo derrubado pelos ucranianos aqui. Olha lá, caiu o drone lá na água. Menos um drone que gerou problemas aí na Ucrânia, né? Como vocês podem ver, são ataques em grande escala, com um grande número de drones que acontecem aqui. Agora, a Ucrânia tem respondido, inclusive, com ataques que causam muito mais dor na Rússia, como, por exemplo, esse ataque contra a Smolensk Aviation Plant, a indústria de aviação de Smolensk, né? A planta de aviação de Smolensk, uma indústria, tipicamente essas plantas produzem peças para aviação e também são usadas para reparo de aeronaves, né? Os ucranianos têm feito ataques em várias dessas plantas recentemente, até para explorar o fato de que a Rússia está com dificuldade de comprar peças de reposição, de conserto, né? Tem dificuldade de reparar a sua frota de avião, então agora com as fábricas sendo destruídas, isso se torna mais complicado ainda para eles. Dá para perceber que o foco dos ucranianos nos últimos dias é a aviação russa, né? Tanto o caso lá de Saratov, a gente vai ver que também foi atingido ali em Saratov, mais uma vez, a base aérea, o depósito de combustível da base aérea, ou seja, dificultando os russos de usarem aviões, e várias fábricas de peças de avião e de reparo de avião foram atingidas nos últimos dias. A gente não sabe o que os ucranianos estão planejando, mas claramente tem um padrão nessa história, eles estão querendo desabilitar a aviação russa. Imagino que talvez para conseguir a supremacia aérea e aí conseguir fazer de fato uma contraofensiva significativa, né? Essa é a estratégia da Ucrânia já há algum tempo. Eles estão na defensiva ali no Donetsk, né? Em Donetsk e Luhansk, ali na região do Donbás, e a ideia não é manter cidade e deixar os russos avançarem desde que com grandes perdas. O importante só é preservar os recursos ucranianos. Esse é que é o foco dos ucranianos. Mas é lógico, como disse o Sirski, você não vai ganhar uma guerra com essa estratégia. Essa estratégia é uma estratégia de preparação para uma ofensiva que vai vir em algum momento, né? E tudo indica que esse ataque contra fábricas de avião, né, de peças e consertos de aeronave, tem a ver com essa estratégia, né?
Então aqui dá para ver que a fábrica realmente pegou fogo ali na região, eles têm a indicação dela aqui, tem mais imagens aqui, parece que muitos russos filmaram o caso. Smolensk é uma cidade muito grande, tá? Já fez parte da Polônia, depois da Segunda Guerra Mundial acabou ficando como parte da Rússia, né? Então, uma cidade muito grande, e os russos têm mostrado aqui os barulhos desse ataque, né? Vamos ouvir um pouco aqui. Atingiu feio, né? Dá para ouvir o barulhinho de mobilete do drone. O drone passou em cima do pessoal e atingiu alguma coisa logo ali atrás. A gente não sabe onde é que estavam essas pessoas, mas alguma coisa foi atingida ali perto, ali de onde estava o pessoal, né? Tem outros vídeos aqui, mas basicamente mostram a mesma coisa. O som do drone, o drone passando, atingindo alguma coisa. Aqui também mais vídeos em Smolensk. Aqui, ó, 5 explosões foram reportadas já em Smolensk. Então não foi um ataque pequeno, foi um ataque grande ali na região de Smolensk. Aqui, ó, mais imagens dos drones, né? Eu não vou tocar de novo porque seria repetir a mesma coisa. E aqui mostra que um momento em que um drone danificou o teto de uma oficina ali na planta de aviação de Smolensk, causando incêndio, né? A fábrica produz mísseis X-59 usados pela Rússia na Ucrânia e está sob sanções. Ela não parou as operações, segundo diz a Astra, né? A Astra é uma fonte russa, evidentemente ia dizer mesmo que não teve dano nenhum e coisa e tal, mas certamente teve dor de cabeça para esse pessoal aqui, né? Aqui, ó, teve impacto, certamente teve, né? As explosões mostram aqui no impacto num prédio não identificado aqui nesse vídeo, né? Dá para ver aqui, ó, em determinado momento, uma coluna de fumaça muito grande que aparece aqui nesse ponto aqui, né? Alguma coisa que foi atingida ali em Smolensk. Bom, também teve explosões na região de Saratov, né? Saratov, Smolensk é aqui, ó, essa cidade aqui, e Saratov é essa outra cidade aqui, já onde tem o campo de Engels 2, né? Que é uma das bases aéreas que são usadas para os aviões que disparam mísseis contra a Ucrânia, na região de Saratov. Mais uma vez, a gente não sabe exatamente o que foi atingido, mas dá para ver aqui claramente que alguma coisa foi atingida, algum incêndio, alguma explosão aparece aqui nesse vídeo que a gente está vendo. Aqui, ó, a explosão grande acontece ali, né? E, bom, também teve em Novgorod, Leningrad e Pskov regiões também. Essas 3 regiões também foram alvos dos ucranianos. Então teve ataque em Smolensk e Saratov, e também Novgorod, Leningrad e Pskov. Então várias outras regiões aqui da Rússia também foram visadas pelos drones ucranianos nesse ataque de ontem para hoje, né? Também o depósito de óleo em Voronezh, ali em Lisk, que já tinha sido atingido 2 vezes já recentemente, foi atingido novamente de ontem para hoje, na manhã do dia 21, né? Aqui, ó, mais um grupo lá de tanques que pegou fogo ali na região, né? Aqui, ó, esse aqui é o comunicado oficial das Forças Aéreas Ucranianas, dizendo que atingiu uma série de alvos, inclusive a fábrica lá em Smolensk e o depósito de óleo em Voronezh, né? Aqui, ó, e pelo 5º dia, tá aqui, ó, 5º dia, os ataques de drone acontecem ali no depósito em Lisk, que também está pegando fogo neste momento, tá aqui. Mais incêndio no depósito de combustível, né? Repara uma coisa que eu falo sempre para vocês, né? Destruiu o tanque completamente aqui. Mas repara esse tanque aqui, ó, como é que ele está totalmente danificado aqui. Não tem como usar esse tanque mais. Olha aqui como é que está tudo queimado aqui. Ó. O fato do calor ter chegado tão grande aqui, isso destrói as propriedades do aço do tanque. Não tem como esse tanque... Acho que está até furado aqui. Esse tanque aqui está totalmente destruído. Embora ele pareça inteiro, está totalmente destruído, né? Essa estrutura que vocês estão vendo aqui é a tela de proteção anti-drones que os russos colocaram nos tanques para evitar que os tanques sejam atingidos por drones ucranianos. Como vocês podem ver, não adiantou de muita coisa, né? Continuam os drones sendo atingidos, os tanques sendo atingidos por drones exatamente do mesmo jeito, né? E da mesma forma que esse tanque aqui sofreu dano estrutural por causa do calor, muito provavelmente esse outro aqui também. Não dá para ver
com clareza o dano causado nesse tanque daqui, mas se chegou o calor nesse ponto aqui, certamente chegou aqui também, certamente é outro tanque que está condenado, que não pode ser usado no final das contas, né? Bom, a gente falou que os russos, além do ataque com drones, fizeram grandes ataques contra Pokrovsk, né? Pokrovsk é uma cidade que está aqui na linha de frente, é uma cidade que os russos estão tentando chegar já há bastante tempo. Aqui, ó, Pokrovsk é uma cidade relativamente grande aqui na Ucrânia, e os russos estão tentando tomar essa cidade aqui, não estão conseguindo, né? Chegaram aqui próximo da cidade, mas não estão conseguindo. De qualquer forma, estão usando a tática tradicional deles, que é destruir completamente a cidade de forma a não restar nada para ser defendido, né? Não é a primeira vez que eles fazem isso, já fizeram isso com Bakhmut, com Avdiivka, com uma série de cidades. Donetsk, a própria cidade de Donetsk e Luhansk também foram totalmente destruídas, infelizmente. Não tem problema nenhum, isso tudo vai ser retomado pela Ucrânia, e cada tijolinho quebrado que você está vendo aí vai ter que ser pago pelos russos para ser consertado. Infelizmente, os russos vão passar muitas gerações pagando pelo prejuízo que o Putin está cometendo com essa guerra absurda dele, mas é lógico que isso causa uma dor muito grande, né? Causa uma destruição muito grande. Tem pessoas que ainda estavam morando em Pokrovsk ainda. Eu imagino que a essa altura a maior parte já saiu de lá. Mas ainda tem gente que morava em Pokrovsk e perdeu tudo. Imagina, você é dono de um apartamento em Pokrovsk. Já era o seu apartamento, né? Muito triste isso. De novo, o Putin vai ter que pagar isso tudo, vai ter que te dar um apartamento novo, vai ter que reconstruir a coisa toda, mas isso vai levar tempo, a gente sabe que vai ser complicado, né? Aqui mais imagens da destruição em Pokrovsk, que realmente está virando aqui, como eles falam aqui, outra Bakhmut, Popasna, Vuhledar, Avdiivka e todas outras cidades que a Rússia destruiu completamente antes de tomar, né? Eles só conseguem tomar alguma coisa assim. Bom, a Rússia tentou um ataque em Kursk, na região de Kursk, mas acabou sendo repelido pelas unidades ucranianas que estavam ali, então não teve nenhuma mudança. Aliás, via de regra, nenhuma mudança na linha de frente de ontem para hoje também, né? Os russos estão preocupados com enxames de drones ucranianos que estão em modo de caça livre, né? Ele diz que isso lembra a Luftwaffe em 1941 e não sei o que lá, sem nenhuma resistência das defesas aéreas russas e coisa e tal. O pessoal tá chorando pra caramba aqui. Esse pessoal tá igual os esquerdistas falando que o Elon Musk fez gesto nazista e coisa e tal. Não tem o que fazer, faz comparação com a Alemanha nazista só porque só sobrou isso para eles, é o único argumento que eles têm, né? Então aqui, ó, uma visão da noite, né? Os Hohols é um termo pejorativo que os russos usam para os ucranianos, estão usando enxames de drones FPV. 5 operadores estão trabalhando, eles andam em grupos de 4 a 5 unidades em modo de caça gratuita, né? Buscando alvos, bastardos. Isso me lembra tanto a Alemanha nazista e os ataques de 1942. Olha só, é praticamente uma suástica ali no ombro do Elon Musk. Olha que coisa, olha que absurdo, né? Enfim, o que eles estão chorando aqui porque tá tendo sucesso. Os ucranianos estão conseguindo destruir muita coisa na Rússia com os drones FPV, né? O Instituto para Estudo da Guerra não traz muita novidade. Ele fala aqui sobre a entrevista do Syrskyi, que a gente já falou sobre isso ontem, né? Então não tem muita novidade para a gente aqui. O Syrskyi ontem ressaltou a estratégia ucraniana de não segurar cidades e coisa e tal, mas deixou claro que não se ganha uma guerra na defensiva. Vai haver ofensiva em algum momento. Isso é meio óbvio, né? Evidentemente que sim. Bom, sobre o ponto de vista diplomático, o Zelensky acabou de chegar em Davos, na Suíça, está acontecendo o encontro do Fórum Econômico Mundial por lá. O Fórum Econômico Mundial perdeu muito de sua significância nos últimos anos, né? Depois que o Klaus Schwab veio com aquele papo todo de grande reset mundial e coisa e tal, acabou muito associado a essa turma do mal aí que quer fazer um governo comunista mundial e não sei o que lá. O Fórum Econômico Mundial perdeu muita força. Mas é lógico, a Ucrânia precisa estar nesses eventos, precisa buscar apoio onde quer que tenha apoio a ela, então o Zelensky foi ao fórum lá do Fórum Econômico Mundial em Davos, e, aliás, eu não sei se fala Davos ou Davos, depois você procura no Google aí para ver a forma correta. Bom, o Zelensky estava lá também, o Andrzej Duda, da Polônia, também foi lá e fez um discurso muito bacana, dizendo que para o presidente Zelensky a Ucrânia é a prioridade, para mim é a Polônia, mas o nosso objetivo comum é garantir que a Rússia não ganhe, né? E isso é o grande ponto, né? Não é só interesse da Ucrânia que a Rússia perca essa guerra, é interesse do mundo inteiro.
qualquer país decente do mundo sabe que se a Rússia ganha essa guerra, simplesmente você não tem como ter paz mais. A gente vai embarcar numa segunda guerra mundial porque simplesmente vai ser força, pura força, né? É preciso demarcar que não se pode invadir um país. O Putin precisa perder essa guerra de qualquer forma. Se a gente pretende ter um mundo pacífico, esse precisa ser o resultado dessa guerra. Precisa perder e perder feio, né? E uma preocupação que muita gente estava é justamente com o Trump, né? O Trump tomou posse ontem e, bom, a gente não sabe ainda, tá? Esse negócio de dizer que, o discurso dele, ele falou que ia pressionar o Putin, não sei o que lá, pode ser que ele tenha mudado. Aliás, várias contas pró-Trump nos Estados Unidos passaram a adotar um discurso mais anti-Putin do que anti-Ucrânia. Você via muito discurso anti-Ucrânia antes, falando que não, que a ajuda para a Ucrânia está atrapalhando, que não sei o que lá, mas você vai ver um monte de contas que já estão começando a moderar o discurso, porque parece que o Putin já modulou o discurso mesmo. Ele sabe, direita pró-Putin não tem futuro. Direita pró-Putin é esquerda, meu. O pessoal que está na direita e que faz discurso pró-Putin é esquerda. Tem um youtuber no Brasil, que é um militar ou ex-militar, não sei, que era fortemente de direita, o pessoal de direita gostava do cara pra caramba. Aí ele veio com esse papo pró-Rússia. Aí depois o pessoal descobriu que ele apoia a esquerda, só faz podcast agora pro pessoal da esquerda, apoiou Ciro Gomes e não sei o que lá, não sei o que lá. É o que eu falo pra vocês, não existe direita pró-Putin, o que existe é pró-Putin infiltrado na direita. Quem é pró-Putin é infiltrado na direita, é gente que está errada, né? É esquerdista infiltrado na direita, é só isso. Não existe direita pró-Putin. A direita que existe de verdade é a direita pró-Ucrânia, né? Enfim, mas de qualquer forma, o Putin, por exemplo, entre as muitas ordens que ele assinou ontem, ele assinou um monte de ordens, 200 ordens, desfazendo um monte de coisa que o Biden fez, e uma particularmente preocupou a Ucrânia porque era uma ordem parando toda a ajuda estrangeira por 3 meses, para uma revisão e alinhamento de políticas, né? Então o pessoal temia que isso encerrasse a ajuda ou suspendesse a ajuda à Ucrânia também, só que isso foi desmentido. Kovalenko, que é o chefe da diplomacia ucraniana, já esclareceu isso, falou que não, isso não tem a ver com a Ucrânia, a ajuda ucraniana está de pé, está mantida. Essa ajuda humanitária, essa ajuda que o Trump suspendeu, refere-se à ajuda humanitária exclusivamente, né? Então não teve nenhuma interrupção de ajuda para a Ucrânia aí, como muita gente temia que houvesse, né? O Trump, no seu discurso, também falou que em determinado momento que era para o Putin pôr um fim à guerra na Ucrânia, do qual, segundo afirmou, está destruindo a Rússia. Ou seja, o Trump falou para o Putin, olha só, você está destruindo a Rússia, tem que parar com essa guerra, né? Uma crítica muito clara ao Putin, né? E tá havendo uma reorientação muito séria do Putin nesse assunto, o que parece uma coisa muito boa aqui. No Salão Oval da Casa Branca, o novo presidente insistiu em declarações de jornalistas que deveria falar com o presidente Putin, que ficará muito satisfeito de pôr fim nessa guerra. Vamos ver, né? O Zelensky quer fazer um trato, não sei se Putin quer. Pode ser, deveria fazer um trato. Acho que ele está destruindo a Rússia a não chegar a um acordo. Acho que a Rússia terá grandes problemas. Enfim, essa é a situação. Parece que o Trump vai partir para pressionar o Putin, o que é a coisa certa a fazer, né? O Putin declarou que está pronto para conversar com os Estados Unidos desde que a Ucrânia se renda completamente, né? Ou seja, o Putin, é o que eu falei, não tem alternativa. O Putin está numa situação que qualquer coisa que ele desista dessa guerra, ele cai lá na Rússia. Então ele vai cair lutando. A única maneira de derrubar o Putin é justamente a derrota da Rússia na guerra. Não tem outra alternativa, né? O Putin jamais vai negociar alguma coisa. O Trump vai perceber muito rapidamente que a única alternativa é dar um monte de arma para a Ucrânia para acabar essa guerra de uma vez rapidamente, né? E bom, o Putin lançou um vídeo aqui dizendo que ele conversou com Xi Jinping, que está pronto para elevar as relações Rússia e China para novas alturas e propondo uma ação conjunta contra incertezas externas, ou seja, isso aqui é claramente o Putin ameaçando o Trump com a relação com a China. Eu acho que isso daqui é só bravata do Putin, como eu já expliquei para vocês. A China é burra, é maluca, mas não come cocô, não está no nível de maluco que come cocô. É maluco sim, mas não come cocô ainda. Então ainda está aquele nível que o cara pensa e olha e fala, e sabe que precisa muito mais dos Estados Unidos do que da Rússia. A Rússia virou uma Coreia do Norte linha, né? Uma Coreia do Norte 2 para a China. Então não tem essa vantagem, essa importância toda. Duvido que a China vá abrir mão da relação com os Estados Unidos para fortalecer a relação com a Rússia.
Pode usar isso como uma moeda de troca? Pode ser que use isso como uma moeda de troca. Mas chegar nesse ponto não vai chegar. O Putin está aqui chorando porque ele sabe que não tem alternativa, né? Bom, e outra coisa absurda, soldados africanos estão sendo enganados para lutar na Ucrânia, e há uma denúncia de tráfico de seres humanos de Moscou, convencendo soldados da África a irem lutar, e né, é uma chacina completa lá, eles não conseguem fazer nada, é tudo onda de carne que os russos usam, né? Enfim, fico alerta também para brasileiros que pensam em lutar lá pela Rússia, né? Olha só a tragédia que é. Pela Ucrânia, é uma guerra também, é arriscado também, tá? Muitos brasileiros que foram para lá, infelizmente, morreram, e muitos que continuam lutando lá sabem que correm risco também. Mas pelo menos você está lutando pelo lado certo. É muito diferente do que se vender para lutar pelo Hitler da nossa época. E aqui sim cabe a comparação com Hitler, porque o que o Putin está fazendo é exatamente o que o Hitler fez de mal. De invadir países, de chacinar pessoas, de fazer genocídio, né? Ah, porque fez um gesto XYZ, não sei o que lá, porque fez isso. Isso não é nazismo, isso daí é besteira, é coisa acessória. Nazismo é você matar gente, é você fazer genocídio, isso é nazismo. O que o Putin está fazendo, sim, pode ser comparado com o nazismo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.